Professora Roseli, Ciências, 7º ano. Olá, como vocês estão? Vamos começar nossa primeira videoaula para o conteúdo do 2º bimestre. Lembrar que todo esse conteúdo, materiais, está disposto no blog que eu fiz para vocês, https://cie7ano.lobo.blogspot.com. Vale a pena conferir. Formas de propagação de calor. Relembrando, os materiais serão bons condutores ou não, dependendo da força de ligação de suas partículas. Condutores térmicos. Normalmente os metais são bons condutores térmicos, porque suas partículas estão fracamente ligadas. Entre eles, os metais, os mais importantes, o plástico, o vidro, entre outros materiais. São isolantes térmicos, materiais cujas partículas estão fortemente presas. São maus condutores de calor e normalmente chamados de isolantes térmicos. Entre eles, o papel, a madeira, o isopor, a lã dos cobertores, por exemplo, e blusas de lã, o ar à nossa volta, e em especial roupas de mergulho usadas por mergulhadores. Condutores e isolantes térmicos. Nossa, está mesmo muito quente. Você consegue adivinhar por que a concha está quente? Vamos descobrir. Com base na sua capacidade de transferir calor, a matéria pode ser classificada como condutora ou como isolante. Venha, vamos ver como o calor se movimenta através da matéria. Estamos preparando um ensopado, por isso a panela sobre o fogo está muito quente. O calor desloca-se da extremidade quente para a extremidade fria. Nesse caso, o calor foi da panela para a concha. As moléculas em movimento na panela transferem energia térmica para a concha. Esse tipo de transferência de calor é chamado de condução. Qualquer substância que permita que o calor passe por ela, como essa concha de metal, é chamada de condutor. Em geral, sólidos conduzem calor. Mas isso não significa que todos os sólidos sejam bons condutores de calor. Olhe para essa colher de madeira na outra panela. Você pode pegá-la facilmente. Ela não está quente, apesar de estar dentro da panela com um ensopado fervente. Isso acontece porque a madeira não permite a transferência de calor ou, em outras palavras, não permite que o calor passe através dela. A madeira comporta-se assim como um isolante. A matéria que não transfere calor é chamada de isolante. Eis outro exemplo. Veja esta frigideira de ferro. O calor da chama deslocou-se para a frigideira, tornando-a quente o suficiente para cozinhar a comida. No entanto, você pode pegá-la sem se queimar se segurá-la pelo cabo. A parte de metal dessa frigideira é um material condutor, enquanto o cabo de madeira é um material isolante. Pergunto, quem teve essa brilhante ideia de fazer panelas com cabos de madeira? Recapitulação. O calor desloca-se da extremidade quente para a extremidade fria. Condução é a passagem ou a transferência de energia. A matéria que permite que o calor passe através dela é classificada como condutora. A matéria que não transfere calor é classificada como isolante. Quem aquece mais rápido? A água ou a areia? A água apresenta as partículas em estado líquido, portanto, estão equilibradamente afastadas entre si. Então, a propagação de calor entre as partículas ocorre de forma mais lenta. A areia apresenta as partículas em estado sólido, portanto, há uma aproximação entre elas, o que faz com que a propagação de calor seja mais rápida. Sim, durante o dia, como a água se aquece mais lentamente, o ar que está sobre a água está frio
e segue para a área aquecida, areia. À noite, como a água está mais aquecida, o ar frio sobre a areia segue para a área aquecida, a água. Assim se formam os ventos, da região mais fria para a região mais quente. Lembrando que o ar quente é mais leve que o ar frio. Se pensarmos em regiões onde o ser humano derruba a vegetação e deixa o solo exposto à radiação solar, o solo aquece rapidamente e os ventos se formam da região mais fria, onde tem vegetação, para a região devastada. O vento leva os grãos de terra, causando o fenômeno chamado assoreamento, que é o desgaste do solo que retira a adubação natural do solo. Hoje eu vou mostrar uma experiência muito simples, mas muito legal, para você entender de uma vez por todas como surge o vento. Para fazer esse experimento eu vou usar só duas coisas, um pouco de água e o nosso querido, amado, idolatrado, irresistível corante. Eu vou encher esse aquário de água e desse lado aqui eu vou colocar bastante água fria e nesse outro pote eu vou colocar água quente. Depois eu vou jogar desse lado aqui um pouco de corante azul e desse lado aqui corante vermelho. E esse aquário vai se transformar num simulador, num criador de ventos. Dá só uma olhada. Você percebeu que fechou o tempo aqui no aquário. Mas o que essa mistureba de corante tem a ver com o vento? Bom, vamos rever de novo toda essa movimentação do corante vermelho e do corante azul e entender o que o vento tem a ver com essa história. Você pode ver que na parte quente do aquário a água ficou menos densa, começou a subir. Na parte fria a água ficou mais densa e começou a descer. A água quente vai ocupando o lugar da água fria e a água fria vai ocupando o lugar da água quente. E aí formam-se dois fluxos. E embaixo do aquário você pode ver que a água está caminhando da parte fria para a parte mais quente. Exatamente como acontece com o vento na superfície da Terra. Caminha da parte mais fria para a parte mais quente. E por que a gente pode usar a água para mostrar o que acontece no ar? Porque tanto o ar quanto a água são fluidos, eles não têm formato definido, eles têm um comportamento parecido. Tanto o ar quanto a água, quando a gente esquenta, eles mudam de densidade e eles começam a subir, formando uma movimentação dentro deles mesmos, como a gente acabou de ver nesse experimento aqui. Mais experiências muito boas para você tirar 10 na sua feira de ciências, você encontra no Manual do Mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar joinha e se você ainda não é inscrito no Manual do Mundo, se inscreva para receber aviso quando novos vídeos forem publicados. Eu vou deixar a sugestão do vulcão submarino, que é uma experiência muito legal, que também vai corante, também vai água quente e acontece um fenômeno parecido com esse aqui, mas o efeito é um pouco diferente, é bem legal. Desse outro lado aqui eu vou deixar uma experiência que a gente fez dentro desse aquário, na nossa série Super Química, que foi soltar fogos debaixo d'água aqui dentro do aquário. Ilhas de calor. Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades grandes. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Para entendermos melhor esse fenômeno climático,
podemos usar como exemplo a cidade de São Paulo, que é considerada uma ilha de calor. Como essa cidade tem grande concentração de asfalto em ruas, avenidas, e concreto, prédios, casas, outras construções, ela concentra mais calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média dos municípios da região. A umidade relativa do ar também fica baixa nessas áreas. Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor? Vejamos uma zona rural. Há uma maior cobertura vegetal, o solo não é revestido artificialmente, ocorrendo uma menor absorção de calor. As plantas transpiram e evaporam a água do solo. Ocorre uma maior penetração de água. Já nas cidades, há uma maior retenção de calor. Não ocorre tanta transpiração, porque a quantidade de vegetação é menor, e o asfalto e concreto não deixam que a água penetre no solo. As ilhas de calor favorecem o aumento do fenômeno chamado aquecimento global. Esse fenômeno é devido à grande quantidade de absorção de calor em superfícies urbanas, como asfalto, paredes de tijolos ou concreto, telhas de barro e de amianto. Falta áreas revestidas de vegetação, o poder refletor de determinada superfície. Quanto maior a vegetação, maior é o poder refletor, logo levando a uma maior absorção de calor. Há uma impermeabilização dos solos pelo calçamento e desvio da água por bueiros e galerias, o que reduz o processo de evaporação, assim não usando calor, e sim absorvendo. Concentração de edifícios que interferem na circulação dos ventos. A poluição atmosférica, que retém a radiação do calor, causando o aquecimento da atmosfera, o chamado efeito estufa. A utilização de energia pelos veículos de combustão interna, pelas residências e pelas indústrias, aumentando o aquecimento da atmosfera. Devido a esses fatores, o ar atmosférico na cidade é mais quente que nas áreas em torno das cidades. Vamos tomar como exemplo a nossa cidade, Santo André. Ela é dividida em duas áreas. Uma área é o centro urbano, onde vivemos. Outra área é Paranapiacaba, reserva natural, que se liga a Cubatão, no litoral de São Paulo. Na área coberta por vegetação, próxima a Paranapiacaba, há uma absorção de em torno de 75% do calor, enquanto no centro das cidades, a absorção de calor chega a quase 98%. O nome Ilha de Calor dá-se pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma taxa de calor muito alta, enquanto em suas redondezas a taxa de calor é normal. Ou seja, o poder refletor de calor pela vegetação é muito maior do que no centro dessa cidade. Mas existem medidas que podem reduzir a formação de ilhas de calor urbanas. O plantio de árvores em grande quantidade nas cidades, a criação de parques e preservação de áreas verdes. Medidas para diminuir a poluição do ar, como o carro elétrico, diminuição e controle de emissão de gases poluentes pelos veículos e controle de poluentes emitidos por indústrias. Agora você já pode responder as questões de 1 a 8. Assista às aulas no aplicativo da Secretaria de Educação, ou na TV ou no YouTube. Consulte o seu material, sites confiáveis, videoaulas no YouTube.
Bons estudos e não se esqueça de assistir a videoaula 2. Até lá!